A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um vídeo. É uma palavra da parte do Senhor. A palavra que eu vou ler está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É só esse capítulo, esse versículo que eu vou ler. Então eu quero falar com os irmãos que depois da morte de Moisés, Josué ainda era muito jovem, mas ele é escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, rumo à terra prometida, Então Deus ele tinha promessas para aquele povo, E Josué foi levantado como um líder, Ele foi escolhido por Deus, Então era uma responsabilidade para ele muito grande. Ele era muito jovem, mas ele confiou em Deus, Ele creu que Deus estaria sempre à frente dele nas batalhas, E foi vencedor em todas, E às vezes temos que enfrentar assim essas situações difíceis, que até assim duvidamos, às vezes. Achamos que não somos capazes, achamos que não vamos conseguir. Esquecemos assim das promessas de Deus, esquecemos que Ele sempre vai estar conosco, Porque Ele nunca vai abandonar, Ele não abandona o Filho Seu, nunca. Então precisamos ter fé, porque muitas vezes os gigantes que se levantam, eles tentam para nos derrubar mesmo, O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, então ele vem para derrubar. Ele vem com umas situações, às vezes que a gente olha assim, a gente não vê a direção, a gente não vê o caminho. Mas Josué, ele sempre fez tudo aquilo que Deus mandava que ele fizesse. Então, ele fez a vontade do Senhor. Então, é isso que nós temos que fazer, a vontade do Senhor. E temos que pedir a direção de Deus, Porque Deus, ele nos mostra o caminho, mas a gente tem que crer, a gente tem que confiar, a gente tem que ter bom ânimo e a gente tem que pedir a direção dele. E muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer as coisas às pressas, não olhamos nem para nada, nem para ninguém, nem para os lados. Então queremos fazer aquilo e vamos em frente, Metemos a cara e vamos em frente e às vezes, fazemos coisas erradas, coisas que vão nos prejudicar a gente mesmo mais tarde, lá na frente. Então Deus ele ensina a gente que a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa entregar nosso caminho na mão dele, a gente precisa ter fé e ver que ele é o caminho. A gente precisa da direção dele. A gente não pode fazer nada sem direção de Deus. Eu aprendi muito isso, e pedir direção ao Espírito Santo. O Espírito Santo me guia, me mostra o caminho, me mostra a direção. Por quê? Porque eu vou contar um sonho que eu tive certa vez para os irmãos, porque desculpa que eu estou com pegarro. A garganta hoje está meio assim, estranha, mas eu disse que eu ia gravar e, em nome de Jesus, eu vou conseguir gravar tudo. Então, alguns anos atrás, já tem bastante tempo, eu tive um sonho bem profético mesmo, porque eu me encontrava assim numa situação difícil, uma situação que eu não via o caminho, realmente eu não estava enxergando o caminho. E com certeza eu não estava nem pedindo a direção de Deus, porque às vezes você quer chegar em algum lugar, quer fazer aquilo, mas não vê uma saída. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não vê uma saída, Então nesse sonho, eu estava orando, eu orei de noite e fui dormir, sonhei que eu estava, realmente entrei num caminho, um caminho estreito, de terra, terra batida, e era mato dos dois lados, o caminho era estreito, mal dava para mim passar. E tinha um mato de um lado e do outro, do direito e do esquerdo, era alto, mais alto que eu. Então eu comecei a caminhar por aquele caminho, e eu caminhava por aquele caminho estreito, e eu não via fim.
eu andei muito, andei no sonho, eu já estava ficando muito cansada, muito cansada. E eu não conseguia chegar, eu não enxergava o final daquele caminho. Eu vi aquele matagal de um lado e do outro, e aquele caminho reto, e eu fui ficando preocupada e começando a sentir medo. E depois daquele medo, eu comecei a andar muito depressa, eu ficava cansada. Aí eu peguei, pensei assim, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Não dá mais para mim voltar, eu já andei muito. Só que eu não vejo o final desse caminho. E eu comecei a me desesperar, comecei a ficar nervosa. Eu pensava assim, meu Deus, eu estou num lugar sozinha e vai escurecer, aí eu não vejo o final desse caminho. E eu preciso chegar em casa, porque no sonho eu ia para minha casa. De repente, o medo foi tomando conta de mim de uma tal maneira, né, que isso acontece às vezes na nossa vida, né? O medo no sonho foi me tomando conta de uma tal maneira que eu fiquei num desespero tão grande que eu parecia que eu ia desmaiar. Eu não sei se eu tropecei ou se eu ia desmaiar. Eu sei que eu fui caindo, mas eu não cheguei a cair no chão, porque alguém me pegou. Mas eu fiquei como se eu tivesse desmaiada, mas a minha consciência, eu tinha consciência, eu ouvia, eu sentia, mas eu não conseguia ver a pessoa que me levou. A pessoa me pegava nos braços, eu não chegava nem a cair no chão. Me pegava, mas voltava comigo pelo caminho, não ia para frente. E voltava e era rápido. O caminho que eu já tinha caminhado tanto, e já no sonho eu fiquei tanto tempo caminhando e cansada de tanto caminhar, aquele caminho de volta foi assim, coisa de segunda. Aqueles braços, aquela pessoa me tirou dali, sabe? Me tirou dali muito rápido e me colocava sentada numa cadeira. E devagar eu fui abrindo os olhos, escutava barulho de crianças brincando. Quando eu fui abrindo os olhos, as crianças veio assim para perto de mim, toda espantada, me olhando, né? E eu abri os olhos e eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E eu falei assim, quem foi que me trouxe? Perguntei uma das crianças, e uma das crianças falou assim, foi aquele homem que está indo para lá. E eu olhava, o homem, era um homem alto, e o homem estava de uma veste branca, só que eu não vi o rosto. Ele estava de costas já, ele estava indo embora. E eu falei assim, meu Deus, mas eu precisava voltar para minha casa. E eu agora não sei sair daqui. Aí um garotinho falava assim para mim, a senhora já está perto de casa. A senhora só precisa atravessar esse riacho. Me levantou, me ajudou e chegou assim na beirada de um riachozinho, tipo uma cachoeirazinha que não era muito larga, não era muito grande, muito larga, não, e nem era funda. Eu via aquela água muito cristalina assim, caindo, né, escorrendo. E ele falava assim, a senhora tem que atravessar aqui, e depois que a senhora atravessar tem uma rua que tem ônibus para sua casa. Aí eu falava assim, mas eu tenho que entrar na água. Ele falava assim, tem. Eu falava assim, não tem nenhuma ponte, nada. Ele falava, não, a senhora tem que passar pela água. A senhora atravessa nessa água, e quando a senhora chegar do outro lado, a senhora vai ver a rua. Eu falei, tá bom. Então quando eu ia botar o pé na água, assim que eu cheguei a encostar o pé na água, eu acordei. Eu acordei daquele sonho e eu falei, meu Deus. Eu fiquei assim tão perplexa, né? Falando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu estava indo, quer dizer, eu estava numa situação que eu não via saída, né? Eu não via saída. E no sonho era o que realmente estava acontecendo. Aquele caminho, eu não via saída naquele caminho. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me pega nos braços e me traz de volta. Ele me tira daquele lugar, né? Ele me mostra que nós somos dependentes dele, nós precisamos da direção de Deus. Nós não podemos fazer as coisas por nós mesmos, fazer as coisas sozinhas. E muitas vezes queremos, né, fazer tudo sozinha, achamos que podemos viver sem Deus ou fazer as coisas sem Deus, mas na verdade somos dependentes dele, né? Porque
nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do amor de Deus, nós dependemos da força de Deus, da alegria que só Ele pode nos dar. Então eu quis contar esse sonho para os irmãos, para mostrar assim que desde esse sonho, eu sempre me lembro desse sonho. Então quando às vezes eu estou numa situação muito difícil, ou estou assim meio perdida, eu paro e penso, não, Deus está comigo e Ele vai, se eu não puder chegar, Ele vai me pegar no colo e vai me trazer de volta. Ele vai me levar para o rumo certo, né? Então é isso, meus irmãos. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos porque às vezes a gente não pede a direção de Deus e entra por caminhos que não vão levar a nada. Inclusive muitas coisas que a gente faz, às vezes a gente faz sem pensar, né? Às vezes nós ficamos desesperados com uma situação tão desesperada que a gente quer resolver. E naquele negócio de resolver rápido, a gente faz tudo errado. A gente não faz aquilo que é a vontade de Deus. A gente acaba fazendo tudo ao contrário. E mais tarde a gente vai colher, né? Colher tudo o que a gente plantou, o que a gente fez, né? Que é sempre a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente não pediu a direção de Deus, a gente não esperou em Deus e mais tarde a gente vai colher. Aí quando acontecem as coisas, você diz, ai meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Ai, mas meu Deus, mas deixa estar que a gente nem pediu a direção de Deus, né? A gente simplesmente faz. Então nós precisamos, irmãos, nos preparar o nosso coração sempre, quando estivermos com problema, com dificuldade, que todo dia nós temos, né? A gente tem que colocar nossa vida na mão de Deus, nós temos que mostrar a Deus que nós somos dependentes dEle, que sem Ele nós não somos nada, sem Ele não podemos fazer nada, somos pequenos, somos como um grão de areia, somos pequenos demais. Nós temos um Deus maravilhoso, grande, poderoso, um Deus que não olha para as nossas limitações, para as nossas falhas. Ele sabe que nós temos nossas falhas, né? Que somos limitados, porque somos carne, somos pecadores, né? Fazemos muitas coisas erradas, mas nós temos que crer que Deus sempre vai estar ao nosso lado, esperando que nós confiemos neles e colocamos a nossa vida na mão dele e pedimos a direção dele, porque só com a direção dele nós vamos chegar no caminho certo. Entendeu, irmão? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E foi uma experiência muito grande, sonho. Eu nunca me esqueci, que aliás todos os sonhos proféticos a gente não esquece, né? Eu tive sonhos proféticos de muitos anos, que eu já tenho 31 anos de convertida, e eu tive sonhos desde o início, que eu tenho sonhos que são gravados na minha mente, assim, coisas assim espantosas que Deus me mostrava em sonhos, sempre me mostrou. Por quê? Porque às vezes eu fico me baseando, né? Porque quando eu estou fazendo alguma coisa que eu paro, às vezes eu paro e penso assim, não. Aí eu lembro, não, Deus já me mostrou que eu estava naquela época no caminho errado, que não ia dar certo do jeito que eu estava fazendo. A situação não era para mim resolver daquele jeito, né? Aí eu sempre coloco as coisas na mão do Senhor. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Sempre que estivermos em situações difíceis, sempre que estivermos tristes, angustiados, temos que colocar nosso joelho no chão e confiar e entregar na mão do Senhor. Eu precisei de tomar uma decisão ontem. Eu estava precisando muito de resolver uma situação, estava muito difícil, eu não estava conseguindo. Ontem eu orei, coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu não estou conseguindo ver a solução para esse problema. Eu não estou, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar, me dá uma direção. Pedir, Espírito Santo, me mostra o caminho, me dá a direção. Amanhã que o Senhor me dê uma direção do que eu posso fazer. Como eu posso resolver. E hoje, glória a Deus,
Eu até fiz questão de falar sobre isso, porque Deus hoje me deu a resposta daquilo que eu estava ontem numa dúvida incrível. Deus hoje me deu a resposta e me mostrou e me deu a direção. Então, essa palavra eu quero deixar com os irmãos, que Deus possa tocar no coração de cada um, que essa palavra possa ir de encontro, né, aos corações de muitos, e as pessoas possam crer que temos um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tem que ser adorado, você tem que se humilhar, se entregar e colocar tudo nas mãos dele, que ele vai dar a direção. Amém, irmãos? É essa palavra que eu deixo com os irmãos hoje, e eu desejo que Deus abençoe a todos e que dê direção, né, em todos os problemas que vocês tiverem, que Deus dê direção, porque nós precisamos dele, somos dependentes dele, né? Glória a Deus, irmãos. Então, amém. Ficam com Deus, ficam na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.